Hoje nós vamos falar com o tema guardar o coração. O tema desta noite é guardar o coração. Atos capítulo 4, versículo 32. Atos 4, versículo 32. A Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Feche os olhos, vamos pedir graça ao Senhor. Deus, eu peço que o Teu Espírito se manifeste hoje em nossa igreja, em nossa vida, trazendo a luz da Tua palavra, nos alimentando, Senhor, e nos fortalecendo, ministrando, Pai, o nosso coração com aquilo que precisamos ouvir. Usa a minha vida e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero ministrar sobre o coração. Vou falar bastante sobre o coração. O culto pela manhã foi um mover incrível. Acabando o culto, muitas pessoas me procuraram. Eu percebi o movimento nos grupos do WhatsApp da igreja também, convocando as pessoas para esse culto da noite, porque sabiam que era a mesma palavra. Hoje eu quero falar sobre coração, e quando eu falar sobre coração, durante toda a pregação aqui, não estou falando de coração no sentido de órgão humano, que bate no peito, que pulsa o sangue. Quando eu falo coração, e 90% das vezes que a Bíblia fala a palavra coração, ela está se referindo ao centro das emoções, ao sentimento das pessoas. Então quando nós lemos aqui, da multidão dos que creram, era um o coração. O que significa isso? Não é que todo mundo tinha um coração só batendo. Significa que todo mundo estava no mesmo propósito. Significa que toda a igreja estava na mesma caminhada, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, com a mesma empolgação. Então nós lemos aqui que na igreja primitiva era um o coração e a alma deles. Eles estavam em unidade. E uma das coisas que faz a igreja crescer, como aquela igreja crescia muito, é a unidade da igreja. Sabe que uma igreja ela pode estar reunida e desunida ao mesmo tempo. Uma igreja reunida não significa uma igreja unida. Uma igreja reunida não significa que os irmãos têm comunhão verdadeira. Por isso, mais do que estarmos reunidos, precisamos estar unidos. Sabe que eu posso pegar um monte de batatas, colocá-las num saco e fazermos um saco de batatas. Quando abre-se o saco, cada batata vai para o seu canto. Da mesma forma na igreja, eu posso juntar aqui um monte de batatas, que vem junto para esse salão, para congregar e cultuar ao Senhor. Mas quando abre o saco da batata, cada batata vai para o seu canto, com casca, grossa, dura, crua. Porém, as batatas podem se tornar também um purê de batatas. Elas podem ser provadas pelo fogo, amolecidas na água, sendo cozidas. Podem ser descascadas, sem casca, sem máscara. Elas podem ser amassadas e esmagadas umas com as outras, a fim de se tornar um purê de batatas. Há muita diferença em uma igreja que é um saco de batatas e uma igreja que é um purê de batatas. Uma igreja que é um saco de batata, está aqui um monte de batatão, daqui a pouco todo mundo vai embora. Agora, a igreja que é um purê de batatas, ela é tão unida que ela tem um só coração e uma só alma. E por isso ela cresce, e por isso ela expande. Hoje eu quero falar sobre esse coração aqui, porque cremos que esse ano vai ser um ano de crescimento aqui na igreja. Deus tem ministrado no nosso coração com relação a isso, que esse ano não vai ser o ano do crescimento, mas um ano de crescimento, um ano que Deus proporcionará para nós um crescimento. Já temos visto isso, mas estamos percebendo que em 2020, agora com a igreja muito consolidada, que esse crescimento será inevitável. Então estamos na expectativa desse crescimento. Uma igreja, ela cresce saudável quando ela tem um só coração.
O coração dos irmãos da igreja tem que estar incontamináveis, limpos. O coração dos irmãos da igreja tem que ser corações saudáveis, para que a igreja possa pulsar então o reino dele aqui na terra. É necessário a igreja ter um coração saudável, sem arritmia, sem parada cardíaca. Um coração no sentido de ter um sentimento só, um batimento só, um propósito só. Sabe que a Bíblia fala muito sobre coração? Por exemplo, Provérbios 13, versículo, põe aqui na tela, Provérbios 15, versículo 13, eu acho que é isso. Provérbios 15, 13, o texto diz assim, olha, o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Quando uma pessoa está feliz, ela está assim, sei lá, está apaixonada, você vê no rosto dela, ela fica com o rosto que está, ela fica aquela maçã assim já. Agora, tem a unção do Pedro de Lara. Quem lembra Pedro de Lara? Lembra da minha época? Mas com a tristeza do coração, o que acontece? A pessoa se abate, o espírito se abate. Veja, é necessário ter um coração alegre, empolgado para fazer as coisas. Quando o meu coração está corrompido, triste, as coisas não acontecem direito. Você já viu as frases assim, ó? Olha, você tem que fazer aquilo de coração. O que significa fazer de coração? Significa fazer com empolgação, fazer com entusiasmo, fazer com primeiro amor, fazer com sinceridade. Olha, aquela pessoa ali está trabalhando, ela fez aquilo livre de interesses, ela fez de coração. Não é assim que a gente fala? Uma igreja tem que estar limpa de coração, um coração alegre para que as coisas possam fluir. O problema é que muitas vezes nós somos enganados. O nosso coração, nosso sentimento, muitas vezes ele é enganoso. A Bíblia fala em Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Alguns momentos você vai achar que o seu sentimento está te levando para caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Talvez você está achando que o teu sentimento é um sentimento normal, mas o seu sentimento está errado. É necessário fazer uma avaliação no coração, fazer um ecocardiograma espiritual do seu coração. E pensar assim, esse sentimento que eu estou sentindo, veio de Deus, veio da minha carne caída e corrompida, ou veio de Satanás? Da onde veio esse sentimento? Foi Deus que colocou? Ou é a minha carne que está produzindo? Porque se você seguir a tua carne, se você seguir a Satanás, o teu sentimento é enganoso, vai te levar para caminhos de perdição. O coração é tão importante que ele é uma fonte que jorra para a nossa boca. Jesus fala em Mateus 12, que a boca fala do que está cheio o coração. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, quando uma pessoa, ela murmura muito, ela só fala coisas tolices, idiotices, é uma pessoa depressiva nas suas palavras, ela tem um coração contaminado. O problema muitas vezes não é a boca da pessoa, o problema muitas vezes é o coração da pessoa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso é necessário limpar o coração. À medida que a pessoa limpa o coração, a boca dela melhora. Ela começa a falar coisas maravilhosas, ela começa a falar coisas que edificam, que consolam, que exortam, que manifestam a glória de Deus. Por quê? Porque o coração dela foi limpo. O tema de hoje é guardar o nosso coração. Por que eu preciso guardar o meu coração? Porque o coração é alvo de Satanás. Veja comigo um texto base para esse culto, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o quê, irmão?
Se você não está lendo, lê aqui na tela, ó. Aproveite. Ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, ó, guarde os seus pés para não pisar em lugares errados, guarde sua mão de fazer besteira, guarde seus olhos, tal. De tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. É necessário você blindar o teu coração e fechar ele a 7 chaves. Ele dizer, o meu coração não pode ser massa de manobra na mão de Satanás. Eu não posso permitir que alguém penetre no meu coração e mexa com o meu sentimento, porque se alguém mexer com o meu sentimento, minha vida vai ser mexida também, porque ele é a fonte da vida. Se alguém mexer nos meus sentimentos, eu posso perecer ali na frente, eu posso me dar mal, preciso guardar o meu coração. As pessoas percebem às vezes quando você está com o coração corrompido e contaminado. Neemias, por exemplo, estava tão triste que o rei percebeu e disse assim, o que você tem, Neemias? Isso só pode ser tristeza de coração. De tão maracujá seco que ele estava com o seu rosto, que o rei percebeu, você está com tristeza de coração. Agora, nesse culto, faremos uma grande avaliação do nosso coração. E às vezes é difícil fazer uma autoavaliação, tem que ser alguém de fora, às vezes fala assim, ó, o teu coração não está bom. Porque o que eu acho que está tudo bem. Não está tudo bem. Tem horas que o meu coração foi desviado do propósito. Enquanto uma igreja está ali toda focada em um só propósito, será que o meu está também? Bom, naquela igreja que nós lemos lá, que era um só, o coração e a alma, tinha um casal nessa igreja. Está lá em Atos 5, põe para mim, Atos 5, versículo 3. Tinha um casal com um nome muito bonito nessa igreja. Qual o nome deles? Ananias e Safira. Nome bonito. Todo mundo estava com um propósito. Era a campanha OLX. Desapega. Todo mundo estava desapegando das coisas. E vendendo suas propriedades, seus bens, conforme eles queriam. Colocando aos pés dos apóstolos. Mas chegou ali um casal. E olha o que eles fizeram. Deram parte do valor, retiveram a outra parte, e disseram para Pedro que deu o valor total. Então Pedro fala assim, Atos 5, versículo 3, olha o que Pedro fala. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, Satanás pode ter acesso ao nosso coração se nós permitirmos. Quando que Satanás tem acesso ao meu coração? Isso também aconteceu com Judas, sabe? Em Lucas 22, 3, a palavra fala assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Você pode pensar assim, não, eu sou dos 12, eu sou da igreja, eu sou da comunidade, esses mesmos que estão na comunidade, que são os discípulos de Jesus, não estão isentos de sofrerem um ataque de Satanás no coração. A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas, e não entrou no sentido de ficar possesso, endemoniado, como uma pessoa que precisa de um exorcismo. A Bíblia fala que Deus mexeu com o coração ali de Judas, para que ele traísse Jesus. Aqui é a mesma coisa, Satanás entrou no coração de Ananias e Safira. Quando que Satanás tem acesso ao meu coração? Primeiro, quando eu paro de olhar para as coisas do céu e começo a olhar somente as coisas da terra. Quando o meu coração deixa de se voltar para a missão, para as coisas de Deus, para Jesus, e eu começo a olhar para as coisas da terra, para os homens, para os problemas, o meu coração começa a ficar cheio de contaminação. E toda a igreja está num propósito só, Ananias e Safira está em outro.
Todo mundo, um era o coração e a alma deles, menos daquele casal. Cuidado para você não ser o Ananias e Safira dessa terra. Quando o teu coração só fica voltado para o seu trabalho, para as coisas da sua casa, e você deixa de focar no seu chamado, na missão, nas coisas espirituais, na oração, na leitura da palavra. Você fica focado às vezes no dinheiro, quer ganhar dinheiro. Aquele que quer se enriquecer cai nas suas tentações, está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Quem quer ficar rico cai em tentação. E muitos se desviaram da fé por causa disso. Por quê? Porque agora Satanás encheu o coração dessas pessoas para ficarem avarentas. Eu preciso vigiar o meu coração. Será que o meu coração está na contramão do propósito da igreja? Está todo mundo assim, não, sábado vai ter evento, sábado vai ter seminário, vida missional, tal. Aí tem alguém que está pensando assim, eu não vou não, esse negócio. Eu não quero nem anotei aqui que hora que vai começar, tal. Está todo mundo num propósito só, e você está na contramão. Nós vamos evangelizar, você eu não vou. Tem hora que inconscientemente você não percebe, mas o seu coração foi contaminado, e você deixou de olhar, esqueceu das coisas do céu, e começou a olhar para as coisas da terra. Quando eu paro de olhar para Jesus, o meu coração começa a ficar triste. Eu estou há 17 anos, esse ano agora faz 17 anos que eu sou pastor da igreja. Nós assumimos a nossa primeira igreja em 2003, e sem interrupções, estamos até agora, 2020, dirigindo a igreja. Nesse tempo todo, irmãos, eu sofri decepções, problemas, enfermidades, como qualquer pessoa normal. Alguém vai me dizer assim, o que te fez não parar? Aí eu vou dizer assim, porque eu sou muito forte. Não, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Elias estava no auge do seu ministério, e no auge do seu ministério, Elias entrou numa caverna. No auge do seu ministério, Elias abandonou o seu moço, largou o seu trabalho. Certo? Não é isso não. É que às vezes em que eu quis parar, e quis entrar na minha caverna, e quis abandonar tudo, foram as vezes que eu deixei de olhar para as coisas do céu, e comecei a olhar para as coisas da terra. O meu coração não estava mais focado na missão que Deus me deu, mas na minha satisfação aqui, porque eu olhava e dizia assim, esse povo, tem que aguentar esse povo, tem que aguentar o Fernando, a Tânia, a Cida. Pô, se for para isso, melhor ficar na minha casa, já aguenta a minha esposa. Estou brincando, amor. Brincadeira, sou apaixonado por ela. Aí, quer dizer, se for por isso, se for para olhar para as coisas da terra, meu coração ele vai ficar triste, meu sentimento vai ficar para baixo. Então o que me fez até hoje ficar aqui, é porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Quem me chamou foi o Senhor. Eu estou então focado na missão que Deus me deu, eu tenho uma vida missional, a minha vida está aqui diante de Deus, eu vou servir a Ele. Meu coração tem que estar voltado nele, inclinado a Ele. A oração de Davi em Crônicas 29 é assim, Senhor, inclina o coração do teu povo a Ti. E é uma oração que eu faço sempre para mim e para você, Senhor, inclina o meu coração ao Senhor. Coloca o meu sentimento em Ti. Não permita que o meu coração foque em outras coisas, eu olhe para as coisas da terra, para os homens. Eu quero olhar para as coisas do céu. E aí, irmão, com muita maturidade, você vai aprender uma coisa: que homem é homem e Deus é Deus. Aleluia. Satanás entra no nosso coração, segundo lugar, quando eu começo a ouvir pessoas que falam mal de outras pessoas.
Quando você começa a ouvir pessoa fofoqueira, e graças a Deus aqui na Cal não existe nenhuma pessoa fofoqueira. A nossa igreja é santa. Por que você está rindo? Aqui não tem, é só em outra igreja. A Cal é diferente das outras. É engraçado que as pessoas falam assim, né? Ah, saí da antiga igreja, vou para cá, porque essa igreja aqui que eu estava é um bando de fofoqueiro. Aí chega na Cal, irmão, vou te avisar uma coisa. Você que está ouvindo pelo YouTube aí, quer visitar a nossa igreja? Tem um monte de fofoqueiro aqui no nosso meio. Igual toda igreja. Não deveria ter, né? Talvez a diferença de uma igreja para outra, não é que aqui tem fofoqueira que não tem, porque todas têm. A diferença é como a igreja trata o fofoqueiro. Ou deixa quieto, põe panos quentes, ou a igreja trata a disciplina e trata como pecado grave quem fala da vida dos outros. Talvez essa seja uma diferença de uma igreja saudável. Agora, eu quero mostrar para você num texto bíblico, abra comigo aí, 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15. Esse texto é muito maravilhoso para te ensinar uma coisa. Nós vamos ler aqui um texto em que o rei de Israel nesta época era o rei Davi. O rei Davi foi o maior rei que Israel já teve. E o rei Davi tinha alguns filhos, sempre problemáticos, né? Aminon, que foi morto por Absalão, Tamar, que sofreu incesto de Aminon, né? Adonias, que quis usurpar o trono também, né? Salomão, que era filho da Batseba, que era fruto do adultério, é uma bagunça. E um dos filhos dele era Absalão. E esse Absalão, ele queria o trono do seu pai. Veja isso, o pai dele é o rei, Davi, e Absalão quer tirar Davi do trono e assumir o trono no lugar de Davi. Então olha o que ele faz, presta atenção agora, irmãos. Essa palavra vai falar com você. 2 Samuel 15, versículo 2. Vamos ler o texto. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Para aí, deixa aberta a sua Bíblia, presta atenção. O filho, o príncipe, se levantava, ficava na porta de manhãzinha, na porta do palácio, onde as pessoas vinham para ser julgadas pelo rei. O rei era o juiz daquela época, o rei que falava assim, ó, faça isso, não faça aquilo, mate aquela pessoa, não mate, devolva esse dinheiro. O rei julgava. Dá para você lembrar aquela história do rei Salomão, que é filho de Davi, quando chegou duas mães com um bebê só. Nós comemos o filho dela, ela dormiu, né, na verdade, em cima do filho dela, e morreu o filho dela, ela trocou o filho, pegou o meu filho, e está falando que esse filho é dela, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho é meu, duas mães e um filho só. O que o rei Salomão fala? Corta a criança no meio, dá metade para uma e metade para outra. A mãe verdadeira fala, não faça isso, dá para ela então. Aí Salomão, na sua sabedoria, fala, dá para essa aí, ó, porque essa aí que é a mãe verdadeira do menino. Então os reis julgavam naquela época, e agora Davi era o rei e ele que julgava as causas, só que Absalão se levantava de manhãzinha, se colocava lá na frente, e quando chegava alguém, ele, opa, o que você veio fazer? Não, vim falar com o rei. Não tem quem te ouça da parte do rei. E aí ele começava a dizer assim, de que tribo você é? A pessoa falava, sei lá, eu sou de Judá. Olha, que tribo legal. Eu sou de Benjamim, olha que... E qual é a tua causa? Minha causa é essa. Nossa, que causa boa e reta. Olha, sua causa é muito maravilhosa. Se eu fosse juiz, fica vendo. Versículo 4 agora. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça.
Ele está falando assim, se eu fosse rei, se eu ouvisse, se fosse eu cuidando da tua causa, olha, era só vitória. Você é filho do rei, você é o mais que vencedor. Pessoas que só querem ser bajuladas, né, e ouvir ali. Então, ele bajulava as pessoas, dizia que a causa era boa, e que se ele fosse o juiz, se ele fosse o rei que julgava. E olha só, também, versículo 5, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Aquele beijo falso. Provérbios fala que mais vale as feridas daquele que me ama do que os beijos daquele que me odeia. Então ele beijou ali e ganhava ali as pessoas no carinho, e no versículo 6 está a revelação. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel, que vinha ao rei para juízo. E assim, lê em voz alta agora. Ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele roubava o coração. Você precisa guardar o teu coração, porque tem pessoas que têm o dom de roubar o coração e furtar o coração. As pessoas vinham ao rei Davi, o rei admirável para Israel, o rei mais admirado de Israel. Quando ele chegava na porta, ele falava assim, não tem quem te ouça. Imagina você chegar na igreja e dizer assim, disser assim para você, olha, está nessa igreja aqui, mas o bispo não tem tempo para você. Que é uma grande mentira, eu atendo todo mundo da igreja, só você me chamar, marcar um horário, eu te atendo. Fica aqui até de madrugada, se for o caso. Se alguém falar para você que não tem ninguém que te atenda, é um Absalão. Está furtando o teu coração. Aí aquele pastor que você amava, aquele líder do seu gruda que você amava, líder do ministério que você amava, você começa a olhar para ele e falar, realmente, estou percebendo mesmo que ele está meio distante, nem me liga, já estou aí há 2 semanas sem ir, nem falar lá comigo. Furtaram o teu coração e você não percebeu. Mexeram com o teu sentimento e você não percebeu. Apareceu algum Absalão dos infernos do seu lado aí e ficou falando mal de outras pessoas, contaminou o teu coração contra essas pessoas. Contaminou o teu coração, assim Absalão furtava o coração do povo, colocando o povo contra o rei. Absalão manipulava o coração das pessoas ali. Cuidado, irmãos, porque daqui a pouco, a igreja que você era apaixonado, você já começa a olhar e fala, cheio de defeito. Você parou de olhar para as coisas do céu, começou a olhar para as coisas da terra. Começou a ouvir muita gente que fala, olha, tem gente que fala pra caramba. Sabe, os espias de Israel foram até a terra prometida para espiar. 12 espias foram lá espiar a terra. Quando voltam com o relatório, 2 deles diziam assim, eia, subamos e conquistemos a terra porque ela é muito boa. Outros 10 falavam assim, ela é boa, mas tem gigante. E nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos perto desses gigantes aí. Não dá, murmuraram, reclamaram tanto, que aí Deus se ira. Deus, ele se ira, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. A hora que ele se irou, ele disse assim, olha, todo mundo que viu a minha glória, não vai entrar na terra prometida. Nem você, Moisés, vai entrar na terra que eu prometi aos seus pais. Apenas 2 pessoas, Josué e Calebe, porque neles houve outro espírito. Porque neles houve outro espírito, outro coração. Veja isso. Eles só viram a terra prometida porque eles estavam com o coração incontaminável. Eles só entraram na terra prometida porque o coração deles estava guardado na missão.
morreu ali aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, de 20 anos para cima, que não viram a terra prometida. Por quê? Porque deixaram aquela palavra dos espias entrar no coração, murmuraram, reclamaram. Cuidado com essas pessoas que só reclamam, ela se aproxima de você, ela vai destruir você. Eu sempre conto para você, meu pai está aqui para ver que para mostrar que eu não estou mentindo. Minha mãe era campeã de vendas de livros. E minha mãe, nos escritórios que ela tinha de vendas, ela dava treinamentos para muitas pessoas, centenas de pessoas, lá no Vale do Anhangabaú, 7 de abril, lá em São Paulo, no centro. E nesses treinamentos tinha algumas pessoas que eram assim, bem tranqueira mesmo, muito tranqueira. E eu falava assim: mãe, manda esse cara embora. O cara estava trabalhando, eles tinham que, imagina, você vai vender enciclopédia de porta em porta, vender livro. Da época da Barça, Larousse, Conhecer. Minha mãe vendia a Base, Biblioteca de Auxílio ao Sistema Educacional, Base. Chegar numa casa distante, vender uma enciclopédia. Os vendedores iam de porta em porta fazer isso. Minha mãe sempre se sustentou com isso. Nós vivemos disso muitos anos. Compramos casa, carros, vendendo livros. Quando tinha um cara muito tranqueiro, eu falava assim: mãe, manda esse cara embora. Eu era pequeno, eu cresci nesses departamentos de vendas. Eu falava: mãe, manda esse cara. Ela falava assim: não posso fazer isso, porque se eu mandar ele embora, ele me põe no pau. E se ele me põe no pau, o juiz não dá causa ganha para a empresa, sempre para o funcionário. A gente vai perder aqui uma grana, eu não posso mandar ele embora. Então o que ela fazia? Ela chegava perto desses vendedores, igual eu estou chegando perto da Kelly aqui assim, chegava perto assim, e falava para ele assim: fulano, tá difícil o nosso ramo, né? Tá muito difícil. O cara olhava e falava assim: realmente, semana passada eu não vendi. Ela falava: então, na outra sala lá, deu mó gás, o pessoal: vamos lá pessoal, estamos vendendo, ranking de vendas, troféu, prêmio. Aí ela chegava para o cara, e grudava no cara e falava assim: olha, esse negócio de livro já não funciona mais, meu. E ela vendendo mão. Minha mãe não tinha esse negócio assim de, não pode mentir e tal. Naquela época, a gente, né, falava que era mentirinha cor-de-rosa, né? Você pode falar mentirinha cor-de-rosa. E aí ela falava, aí ela juntava, então toda hora, uma semana ela ficava igual um chupim lá no cara, e falando que estava ruim, semana quase ninguém vendeu, daqui a pouco o cara sumia. Eu falava: mãe, cadê o cara? Ela falava: já faz uma semana que não vem. O cara ia sendo destruído no sentimento. A hora que ela falava: o ramo está ruim, ela falava: tá vendo, o cara foi embora, nem veio buscar os documentos, foi embora. Como que ela fez isso? Mexendo com o coração dele. Cuidado quando você se aproxima de pessoas como Absalão, que vão destruir o teu coração. Fique perto de pessoas que edificam você, que colocam você para cima, que colocam você no seu chamado, que te aproximam de Deus, que falam para você assim: não, você está errado, eu não vou te bajular aqui não, você está errado, sua causa é errada, sua causa não é reta não, pode voltar a se arrepender e se voltar a Deus. Fica perto dessa pessoa e fala: vamos para a igreja, vamos sim para a igreja. Essas pessoas querem você perto de Deus. Tem os Absalão da vida aí, que falam: não, você pecou, está tudo certo. Não, está tranquilo. Se afaste destas pessoas. Se afaste, porque elas vão contaminar o teu coração. Estava falando mal da igreja, cuidado, cuidado. Satanás entra no nosso coração, terceiro, quando o meu coração já não é mais um coração apaixonado. Tem o coração apaixonado, aquele coração que ele está tão apaixonado assim, que ele está andando na rua, no carro, assim, ele toma uma fechada, ele fala: Deus abençoe. Aí o cara vem dar a buzinada e fala: aleluia, ô irmão, paz do Senhor. Ele tá apaixonado, né? Ele está tão assim no primeiro amor, que ele não está preocupado. Aí, sabe,
Ele está na igreja, aí o irmão pisa no colo dele e fala, amém, irmão, eu te perdoo. Aí ele senta num lugar que não era para ser, glória a Deus, fica aí, irmão, ele não está preocupado com nada. O coração está leve, o coração está apaixonado, o coração está no primeiro amor. Agora, quando você vê, é um indicador, que o teu coração começa a ficar desapaixonado, será que existe essa palavra? Não sei. Quando, por exemplo, uma conversão de uma pessoa não te alegra mais. Quando você vê uma pessoa levantando a mão, entregando a vida para Jesus, você se alegrava. Agora você fala, só mais um. Quando se membra 30 pessoas na igreja, você fala, de novo. Quando isso não mexe mais com você, você fala, meu Deus, as lutas que nós passamos, olha quantas pessoas aqui que serão restauradas. Quando alguém fala assim, vou me batizar, e você não chora mais por isso. Você fala, sério? Ela fala, sério? E você fala, eu estou muito emocionado, sério. Aí aquilo mexe com você, a salvação de uma pessoa, a conversão real de uma pessoa. Quando aquilo que te apaixonava, não te apaixona mais, que eu falei da igreja, né? A igreja que você entrou aqui, você pensou assim, meu Deus, que igreja maravilhosa, que bispo bonito, brincadeira. Que igreja organizada, que louvor, tal. Aí de repente já começa assim, é a minha igreja aí. Quando a princípio você chegava em casa e falava assim, encontrei uma igreja, olha, top das galáxias. Eu encontrei, aí de repente, ela é a minha igreja lá, aí nem a iluminação não está funcionando mais, ela é igreja. Cuidado, para você não perder o teu primeiro amor, porque é um indicador que o teu coração foi contaminado, quando o louvor não te toca mais, quando a palavra é algo chato, que não acaba esse negócio, hoje eu vou pregar até 11h30, para você ficar aí escutando. Não, ainda são 8h35, eu estou terminando aqui a palavra, mas quando a palavra é assim, é chata, não vai acabar, sabe, chega nunca. Meu Deus, eu não vejo a hora de ver Fantástico. Eu quero ir para casa. Eu não sei. Então, quando você perdeu isso, o teu coração, olha a avaliação, o teu coração foi contaminado. Perdeu-se o primeiro amor. Perdeu-se a paixão. As coisas de Deus não te apaixonam mais. O que vai ter no sábado? Seminário? É um seminário aí. Talvez o tema não te chamou muita atenção, né? Porque eu não fui muito marqueteiro no tema, né? Vida missional, não chama a atenção de ninguém, não atrai ninguém. Que é isso, colocar um banner, vida missional vai atrair pessoas? Não atrai ninguém, não me atraiu, não me chamou a atenção. Deixou de ser apaixonante algumas coisas para você. Cuidado com isso. Eu preciso proteger o coração. Se eu quero proteger minha cabeça, põe um capacete. Se eu quero proteger meu joelho, eu ponho uma joelheira, sei lá. Mas como proteger o meu coração no sentido de proteger meus sentimentos? Como proteger o coração no sentido de proteger o meu sentimento? Olha, proteja o canal que dá acesso ao coração. Qual é o canal que dá acesso ao coração? Os órgãos do sentido. Por exemplo, tem uma frase que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Vigia o que você está vendo. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Você tem que vigiar o que você vai alimentar o teu coração. Por exemplo, eu chego em casa, está lá assim, cidade alerta. Eu mudo de canal. Por quê? Porque eu não vou ficar vendo. A hora que você coloca lá, cidade alerta, começa a aparecer assim, filho mata pai a pancada, não é? Próxima reportagem, pai joga filho do não sei quantos andar, não sei quem matou em 5 tiros, você começa a ver, aí você começa a assistir aquilo, é isso que você está alimentando o teu coração. Quando você acaba de assistir, você fica assim, já, humanidade, como é que tá? Você já tá, aí você já fica, aí você vai conversar com alguém, você fala assim, você viu o que aconteceu lá na Praia Grande? Não vi, o cara matou fulano, é a tua conversa, é o que está na tua boca, a boca fala do que está cheio o coração, e o coração está cheio do quê? Do que você viu. Pare de ver coisas que não edificam você. Não tem o que assistir? Assista um filme cristão. Não tem o que ver? Ligue uma pregação do YouTube. Tem mais de 100 no nosso canal para você assistir.
se edificar, tenho certeza que você vai colocar o teu coração para cima. O que mais? Proteja os teus ouvidos. O teu ouvido não é pinico. Porque tem gente que vai ficar aqui no teu ouvido, ó, e você precisa, peraí, o que eu ouvir vai encher meu coração. O que encher meu coração é o que eu vou falar. O que eu falar vai encher o ouvido de outra pessoa, que vai encher o coração. Então vai ser um ciclo. Eu preciso interromper esse ciclo agora. Aqui, ó, por favor. Absalão, sai fora, sai fora. Fala para o teu irmão assim, Absalão, sai fora. Porque se ele for já um aí que está te paralisando, já... Ó, sai fora, não quero ouvir, não quero escutar essas coisas, quero escutar coisas que me edificam. Quero que você me aproxime de Deus. A resposta é: precisamos proteger o canal que alimenta o nosso coração, blindar nosso coração a ponto de dizer assim, não, ninguém vai mexer com o meu sentimento, não, eu estou no primeiro amor, eu estou num só propósito, era o coração e a alma da igreja, não vão me colocar contra o meu pastor, contra o louvor, contra os intercessores, contra os diáconos, contra o meu irmão, não vão me colocar contra ninguém, o meu coração está limpo diante de Deus. Aleluia. O que você pode fazer também? Colocar o seu coração para cima, alimentando o teu coração. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então eu coloco no meu coração coisas que me dão esperança. Eu alimento meu coração com a expectativa em Deus. O meu coração, eu preciso protegê-lo, irmão. É teu papel. Você é o sentinela do teu coração. O vigia. Você precisa vigiar. Então, opa, peraí, isso aqui não vai dar no meu coração, não. Eu vou colocar aqui agora o que me dá esperança. Começa a anotar o que te dá esperança. O pastor Josué Gonçalves tem um exercício que ele faz todo dia. Quando acaba o dia dele, ele tem uma espécie de diário. E ele pega nesse diário e ele tem que escrever ali 3 coisas boas do dia dele. Todo dia ele escreve 3 coisas boas. Todo dia ele escreve 3 coisas boas. Ele disse para a gente, eu estou condicionando a minha mente a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque acaba o dia que você pensa em 3 coisas ruins que aconteceram na sua vida. Acaba o seu dia, você pensa, que dia... Ele, eu vou dormir, não vou dormir assim, que dia, eu vou dormir assim, ó. Eu vou colocar 3 coisas que me dão esperança. Vou alimentar o meu coração, é Bíblia, é palavra isso. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para finalizar, põe na tela para mim, 2 Coríntios 4, versículo 16. Sabe, às vezes a gente olha ao nosso redor, como diz aquela canção, né? Quando o mundo cai ao meu redor, e aí eu olho e eu digo, meu Deus, calamidade total. Você olha assim para o lado, você pensa, meu casamento está complicado. Aí você olha para a financeira e fala, meu pai, não quer nem olhar. Você olha para o seu ministério, está sem fruto. Você vai olhando para as coisas, você fala, meu Deus, tal. E aí o teu mundo exterior está caído. Isso vai te colocando para baixo. Só que olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, nosso coração, se renova de dia em dia. Glória a Deus por isso, irmão. Ainda que você não esteja vendo ao teu redor as coisas como deva ser, ainda que você veja o mundo caindo ao teu redor, o teu interior é inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você vigie o teu coração. Se você controlar o que vai entrar nele, você vai perceber que um coração saudável vai pulsar sentimentos que vão trazer você à luz do caminho do Senhor, do propósito do Senhor.
Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como é necessário, irmãos, vigiarmos o nosso coração. Feche os olhos, por favor. Vamos pedir graça ao Senhor agora, porque talvez o teu coração foi contaminado. Talvez o teu coração foi machucado. Penetraram no teu coração aí, você nem percebeu. Por que eu perdi a vontade de fazer as coisas de Deus? Por que eu olho para o meu irmão hoje e eu tenho um sentimento ruim contra ele? Eu o amava. Será que Satanás corrompeu meu coração? Será que Satanás entrou no meu coração e mexeu comigo? Senhor, me ajuda. Me ajuda a limpar o meu coração. Toma o meu coração. Toma toda a minha alma. Senhor, me cura. Me transforma, Senhor. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração. Me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração, me dá o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, como é que eu faço para me renovar? Como é que eu faço para limpar o meu coração que está sujo? Me ajuda, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Talvez você perdeu o propósito, largou a missão, perdeu o foco. Talvez foi um Absalão que apareceu na sua vida. Talvez foi Satanás que encheu o teu coração e você perdeu o primeiro amor. Onde está aquela paixão, o amor? A Bíblia fala que o amor jamais acaba, mas ele se esfria. Por que o meu amor se esfriou? Me ajuda, Senhor, e aquece o meu coração. Aquece o nosso coração. Comece a orar agora pelo teu coração.